Olá, meus queridos. Resumo da lição da Escola Sabatina desta semana, tá certo? É interessante você, claro, se você puder, você fazer uma leitura geral da lição, toda ela. Quem sabe no sábado, você lê toda a lição, você já sabe do que o autor vai falar, sabe? De onde ele vai sair, por onde ele vai passar e onde ele vai chegar. Você já fica com tudo na sua cabeça. E aí, no dia a dia, você vai respondendo as perguntas. Tá? Por que é interessante você ler a lição toda de uma vez? Primeiro, porque é pouca informação, mas quando você faz essa leitura do todo, você consegue depois ir encaixando dentro do contexto as perguntas que são ali direcionadas para você. E algo interessante que acontece é que a sua leitura das suas experiências daquela semana, elas vão estar pautadas dentro daquilo que você está lendo, daquilo que você está estudando. E aí vai acontecer uma experiência com você, alguém vai falar alguma coisa e automaticamente você vai conectar com a lição. Então isso reforça o seu aprendizado, não apenas de forma cognitiva, mas reforça o seu aprendizado de forma prática, porque você já começa a experienciar no seu dia a dia, né, aquilo que você está estudando. Por isso, uma leitura aos sábados de toda a lição vai te ajudar muito. E aí, no dia a dia, você dedica um tempo para responder as perguntas da lição. É uma sugestão apenas, tá? Mas aqui eu vou dar para você este resumo geral. Pretendo fazer isso, disponibilizar todo sábado para você. Mas se não for possível, pelo menos né, uma vez na semana aí, até terça-feira, eu quero disponibilizar esse resumo para vocês, tá? Então vamos lá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E aqui nós temos o site da lição da Escola Sabatina, que nos traz a guerra por trás de todas as guerras. O verso base, Apocalipse 12, verso 7 e verso 8, não poderia ser diferente, né? Houve aquela batalha mega, hiper batalha no céu, que é assim muito interessante você tentar imaginar, e aqui é mais uma sugestão para você. Entre na história. A sua leitura tem que ser uma leitura ativa, não pode ser passiva. Coloque-se na história. Imagine-se você ali como um observador, como uma testemunha ocular dos acontecimentos. Mergulhe-se na história. Talvez você possa até se colocar como um dos anjos ali. E ao ler o texto, as coisas que estão acontecendo, pense como seria a sua reação. Essa conexão sentimental com o texto, ela vai lhe ajudar a interiorizar a história. E mais do que isso, vai te proporcionar um conhecimento não apenas racional, mas também emocional daquilo que está acontecendo dentro do texto. É muito rico esse exercício, tá? Se coloque então na história. O grande tema do grande conflito, eu vou dizer para vocês qual é. O grande tema é liberdade, ok? O tema ou a base do grande conflito, a base de toda essa guerra, né, que é a guerra por trás de todas as guerras, é a liberdade. A nossa condição como indivíduo é servir. Essa é a nossa condição. Numa série bíblica que eu tenho sobre o livro de Gênesis, né, lá eu comento, o indivíduo, ele nasce no seu DNA, ele nasce como ser dependente de Deus. E a sua existência ela se desenvolve pautada em dois princípios: um, dependência, e outro, temor do Senhor. Para que esse indivíduo possa de fato desenvolver, crescer, ele precisa ser servo de Deus, obedecer a Deus. Quando o adversário chega e oferece a sua tentação à mulher, lá no capítulo 3, o que está acontecendo ali é uma troca de senhorio. A mulher está usando a sua liberdade para escolher quem ela irá servir. O mesmo acontece com o homem na sequência, que em sua liberdade escolhe também quem ele irá servir. Porque o homem, ele é, em sua estrutura, um ser de serviço. E não é nenhum absurdo, porque quando você pensa que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, se o homem é servir, Deus também é servir. Nossa, Ricardo, você está falando que Deus é servo?
Quem é o maior no reino dos céus? É o que mais serve. Quem é o maior no reino dos céus? Deus. Deus é o maior servidor do universo. O problema está no nosso conceito de servo, tá? Mas assim, voltando aqui, é só um parênteses para você, a guerra de todas as guerras, o grande conflito, começa no céu, que é muito curioso, né? E eu quero já passar aqui para a lição de domingo, fazendo essa conexão. Essa guerra no céu, ela é muito curiosa, porque qual é o ambiente do céu? Você tem desigualdade, você tem preconceitos, você tem ideologias de gênero, seja lá do que for. O que que acontece no céu, né? Não tem saneamento básico? Há um conflito entre ricos e pobres? É, entende? O que que acontece? Não tem Deus? Deus não está lá? Então a casa dele virou uma bagunça? Faltou a presença de Deus no céu? Porque tem guerra. Curioso, né? Você já se fez essas perguntas? Houve batalha no céu, guerra no céu. A guerra começou no céu, tá? E ali você tem um inimigo chamado, a Bíblia vai identificá-lo como o antigo dragão, desculpa, vai identificá-lo como a antiga serpente, o enganador de todo mundo. Tá? E quando a Bíblia faz isso, identifica como antiga serpente, você tem uma conexão direta com o Jardim do Éden, né? Antiga serpente. Você já lembra lá do capítulo 3 de Gênesis, onde a serpente vai aparecer. Então, o último livro da Bíblia, ao fazer referência ao inimigo, ele lembra a humanidade quem é este inimigo. Ele fala, antiga serpente. Aí você sabe quem é, lá na história de Adão e Eva, né, quando ele começa esse processo. Na Guerra do Céu tem uma coisa bem interessante, que é o uso do nome Miguel, tá? Para outras denominações, nós somos uma seita e somos acusados de heresias, das mais diversas, das mais diversas. E uma das nossas heresias seria dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, tá? Se você tiver dúvidas sobre isso, né, eu posso estudar com você, posso explicar um pouquinho, né, e realmente Jesus é Arcanjo Miguel. Não precisa você usar nenhuma literatura externa, tá? Usar Ellen White para poder provar um argumento. Porque quando você faz isso, usar Ellen White para provar argumento para outras pessoas que não são adventistas, porque Ellen White é uma profeta para os adventistas. Aí você fortalece o conceito deles de heresia, porque aí você não está no sola escritura, você está usando uma literatura externa para poder confirmar uma doutrina, um conceito, um pensamento. Não se faz isso para os outros, tá? Para você, você pode estudar Ellen White ali, ela vai dizer, né, que Jesus é o arcanjo Miguel, pá. Mas dá para você usar textos bíblicos e chegar a essa conclusão, se você tiver interesse. Por que que eu estou falando do nome Miguel? Porque nessa batalha você tem dois grupos, ok? Você tem Miguel e os seus anjos, e tem o dragão e os seus anjos. Esse dragão, ele é identificado como o sedutor de todo mundo, né? Aquele que engana todo mundo. E qual é a intenção do adversário? Nós temos passagens, no Antigo Testamento, como Ezequiel, Isaías, onde é exposto um pouco do coração, das intenções do adversário. E basicamente, ele quer ser Deus, porque toda vez que o indivíduo ele quer oh, meu Deus, me ajuda nessa palavra aí. Vai, escreve aí. Fala certo, aí não sabe nem falar. Toda vez que o indivíduo ele quer confirmar a sua autoridade acima da de Deus, ele está dizendo, eu sou Deus. Né? E Deus não é nome, né? Vocês sabem disso, né? Deus não é nome, Deus também é uma posição, é um status. Então, ele quer se colocar acima, ele quer ser Deus ali, tá? E a intenção do adversário é colocar o seu trono acima das estrelas, né? Do Altíssimo, né? E então ser como Deus. E é a mesma tentação que ele leva para o primeiro casal. Ele fala para a mulher: come aí que você vai ser como Deus. Então a mesma coisa que ele queria, que causou a expulsão dele do céu, ele joga para o casal e causa a expulsão do casal do céu. Olha que como é interessante, né? As coisas que nos sabotam, a gente pega essa filosofia e leva para os outros. É mais ou menos assim: aquela pessoa que o casamento dela é um desastre. E aí, quando ela vai conversar com alguém, ela dá os conselhos para a outra pessoa das coisas que ela faz, mas que não tá dando certo para ela, entendeu? Então, enfim, deu para entender aí, né? Então, meio que o adversário ele fez isso, não deu certo lá no céu, ele foi pro jardim, fez a mesma coisa e teve o mesmo resultado, expulsão, né? Tá. Então, o adversário, ele é prepotente, ele quer ser como Deus, né? Ele quer mandar, ele se rebelou e tal. Aí entra Miguel. O nome Miguel é muito bom, gente, muito bom o nome Miguel. O nome Miguel
tá? A pronúncia seria Micael, tá? Então, no hebraico, Micael. Aí virou Miguel para nós. Esse nome, ele é composto, esse nome, ele é composto aí de três partes, tá? Então, vamos ver um pouquinho do nome Miguel ou Micael em hebraico. Olha essa grafia aí que eu mostro para você, tá vendo? Três partes. Essa primeira partícula, começando da direita para a esquerda, porque é assim, né, a direção da escrita hebraica, ela é uma partícula de interrogação. Isso, interrogação, tá? O mi, essa partícula, é uma partícula de interrogação. Mika, tá? O K é um advérbio de comparação. Então, até aí você tem como, entendeu? Como o quê? Como, tá comparando, como. E aí você tem a última partícula, el, que faz referência a Deus. El, né? El Elohim, entendeu? El, Deus. Então, o nome é uma pergunta. Quem é como Deus? Agora vem o confronto. Você tem o adversário, o dragão. Eu serei como o Altíssimo. Aí chega o arcanjo. Quem é como Deus? Entendeu o embate? Entendeu a ideia? Curioso, né? Então, assim, se você tem dúvidas sobre Jesus como Arcanjo Miguel, né, pode me pergunta, tá? Que eu vou te ajudar nisso aí. Mas é mais ou menos a seguinte ideia: assim como Jesus é Deus conosco, ou seja, Deus se fez carne e sangue para se relacionar com o homem, Miguel é Deus com os anjos. Deus se fez anjos Deus se fez anjo para se relacionar com os anjos, tá? É mais ou menos por aí. Então acontece essa batalha. E tem muita coisa para a gente pensar, né, nesse texto, né? Uma batalha no céu por si só já é curioso, né? Como isso pode ter acontecido? E lembra que ele arrasta, né, a terça parte do céu. Então ele é enganador. Agora, presta atenção. Querido, ele conseguiu enganar seres muito superiores a nós. Lembra que nós somos criados, né, menor do que esses seres, seres angelicais. Ele conseguiu enganar esses seres num ambiente onde você não tem guerra, até que aconteça a guerra. Você não tem fome, você não tem dor, você não tem morte, você não tem sofrimento, não tem falta de nada. Você tem tudo. Tudo, 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 tudo. Não tem fila no SUS, não tem câncer, não tem nada de ruim. Tem tudo de bom. E seres que se relacionavam com Deus não pela fé. No céu, eles não se relacionavam com Deus pela fé. Né? Fé não é a certeza das coisas que nós não vemos e tal. Eles têm, eles se relacionam, tá tudo lá. O Filho tá lá, né? Jesus está ali, o Arcanjo Miguel tá ali na frente deles. E mesmo assim caíram. Se isso aconteceu com eles, você acha que você é mais esperto? Você acha que você tá livre disso aqui? Tá não, querido. Então, refugie-se em Deus, tá? Toma cuidado. Então, a habilidade dele em enganar é muito grande, tá? Isso é fato, aí você pode ver em toda a história. Essa é a identidade dele. Até os nomes, ó, nenhum dos, entre aspas, nomes atribuídos ao adversário são nomes, são substantivos, tá? Substantivo próprio, nenhum. São todos adjetivos, ok? Satanás é adjetivo, diabo é adjetivo, Lúcifer nem tem na Bíblia Lúcifer, tá? Na Bíblia hebraica, não tem, não existe. O que você tem ali é uma construção adjetiva que faz referência a portar luz, tá? Não é nome também. Então, o que você tem é o caráter dele expresso nas suas características. Satanás, ha-satã, aquele que se opõe. Diabo, acho que é grego, né? Diabolos, não sei se é a pronúncia correta, tá? Nem lembro se eu falei certo. Mas é sedutor, enganador. Aí Lúcifer, né? Já falei que não tem na Bíblia, mas tem a ideia de portar luz. Então eu sei que portava luz, e aí você tem algo bem curioso, porque através daquele que reflete a luz, você tem a escuridão. Forte, né? E aqui tem um contraponto interessante, porque no livro de Êxodo, quando Deus dá os mandamentos ao povo, naquele episódio lá, onde o povo fala, Moisés, fala você com a gente, não Deus, para que a gente não morra e tal. Aí o texto fala que Deus vai se encontrar com Moisés
E o texto fala assim: e Moisés foi para a escuridão, onde Deus estava. Eu acho esse texto fantástico. Na escuridão, a luz. E agora que você tem na luz, Lúcifer, a escuridão. Curioso, né? Isso aqui. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Se você estiver gostando, fala aí, tá? Diz aí. O planeta Terra se envolve. Ah, é um tema interessante. Tem um pastor que gosto muito, muito mesmo. Tive aula com ele. Acompanho as mensagens, os cultos, né, que ele tem. Ele é o pastor Edson Nunes, ele foi pastor na Igreja Adventista Nova Semente. Verdade das mensagens dele. E ele tem um artigo, e é um artigo que causou uma certa polêmica. O pastor Edson é muito inteligente. Então, de forma acadêmica, muita gente às vezes não consegue entender algumas falas dele, né? Então, ele tem um artigo, eu posso até indicar esse artigo para vocês, eu li esse artigo, onde ele fala da Terra como personagem, né? A Terra como personagem. E aí que vem que as pessoas vão dizer, é panteísmo, né? Porque a Terra é uma divindade ali, ela é uma coautora da redenção, como se a... Não tem nada a ver. O texto não fala. Ele usa a crítica da narrativa, tá? E aí, na linguagem do texto, você percebe que a Terra ela é personificada no livro de Gênesis, ok? O que é personificada? Ela é feito um personagem no texto. Não quer dizer que a Terra pensa, tem coração, alguma coisa assim, né? Mas ela é um personagem, tanto que ela tem boca, né? A boca dela se abre para poder receber, né, o sangue de Abel. Quando Adão, né, o homem, ele cede, né, e participa junto com a mulher, da queda, e Deus ele vai punir, vai trazer ali as consequências. Deus fala assim: maldita é a terra por tua causa. A terra recebe, a terra é amaldiçoada. E é um texto assim meio até cômico também, né? Porque você imagina, a terra está lá quietinha, sem fazer nada, e até ali ela estava servindo a Deus, né? Porque na criação, Deus fala e a terra, ela serve a Deus e ela faz o que Deus mandou. Então ela estava sempre obedecendo a Deus, né? E aí o homem faz o que faz, aí de repente, quando Deus vai dar as consequências ali, fala para Adão, ó, Adão, aí imagina a terra ali, ih, Adão, deu ruim, hein, Adão. Aí Deus fala assim, Adão, maldita é a terra por causa de ti. Eu imagino aquele meme do John Travolta, sabe? A terra fazendo. Como assim? O que que eu fiz? Então a Terra se envolve no grande conflito, tá? Aqui tem um conceito do exército de Deus, porque Deus usa a natureza como seu exército, né? O exército de Deus é sua criação. Tanto que quando Deus ele traz juízos, né? Ele traz as consequências dos atos, ele usa a sua criação, né? Para guerrear, tá? Aí vem, fecha o céu, né? A terra não dá mais fruto, tá? Mas então a terra se envolve no grande conflito. E agora, essa relação entre homem e terra, que era harmoniosa, esse homem que trabalhava a terra e a terra dava fruto, não é mais harmoniosa. Também a terra deve ter ficado chateada, né? Adão, sou maldito agora, por causa que não fiz nada, levei a culpa. Agora também, você vai ver. E Adão agora teria que trabalhar a terra com força ali para que a terra pudesse produzir. A terra iria produzir com muito custo, mas mesmo assim teria espinhos e tal. Você conhece a história. Então a terra ela começa a fazer parte. Tanto que a redenção não é só para a humanidade, né? Deus também ele vem redimir a terra. Não é isso, né? A redenção do planeta, tá? Enfim, é muito interessante isso aqui. Eu gosto. Espero que você esteja gostando também, tá? Na lição de quarta-feira agora, fantástica nesse título, o amor encontra um caminho, né? É até bonito. Alguns poderiam dizer, já vem com lacração. Não tem lacração aqui, tem a verdade. O amor encontra um caminho. Deus, o ofendido, não ficou no cantinho chorando, magoado, né? Porque me ofenderam, seus ingratos, mas ele encontrou um caminho para alcançar aquele que ofendeu. É um caminho custoso, mas ele encontrou um caminho. Na verdade, ele se fez caminho, né? E a outra imagem que você pode construir, né? Jesus olhou, tá lá o homem distante, tão distante que não tem como chegar nele, não há caminhos para chegar. E agora? Como chegar até ele? Ah, não tem caminho? Não. Então eu sou o caminho.
Eu sou o caminho. Ele vai lá e se joga, né? E ele se faz caminho. É bonito. Quando Adão e Eva pecaram, Deus lhe disse que deveriam deixar o seu lar. E aqui a gente pensa, né? Poxa, expulsaram eles de lá. Tem consequências, né? Tudo tem consequências. Deus é pedagógico. Só que você vai perceber que o objetivo de Deus não é manter o casal longe do jardim, né? Tanto que a ideia é trazer de volta. Então ele sai do Éden para voltar para o Éden. Tanto que em Apocalipse, homem e mulher passam a ter acesso, né, mais uma vez, à árvore da vida. Né? Então, eles voltam para o Éden. A ideia é essa, né? Você sai, mas sai para poder voltar. Sai para valorizar aquilo que você tem aqui. Foi então que Deus lhe deu a promessa registrada no verso 15. Olhando diretamente para Satanás, a serpente, ele disse: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Aqui a gente chama esse texto de proto-evangelho, o embrião do evangelho, tá? A promessa do Messias, né? O novo e vivo caminho. Esse é o caminho. E Hebreus vai falar sobre isso também, né? Então, através da cruz, Deus se faz ponte sobre o abismo, tá? Bonito, né? Bem bonito. Aí, que lição de quinta-feira? Nosso sumo sacerdote. Então, não dá só para saber qual é o caminho ou quem é o caminho, a gente precisa aprender a caminhar nesse caminho. E Jesus, que é o caminho, é também o companheiro da jornada. É fantástico essas tensões, né? Meu, é muito interessante estudar a Bíblia, porque você pegar as frases simples assim, levar tudo assim ao pé da letra, eu tenho hora que ela entra num jogo não de contradições, mas de tensões, né? Porque ela, olha só, o mesmo que é o caminho, ele é também o caminhante. Lembra daquele episódio lá do tanque de Betesda? Quando Jesus ele cura lá o cego, ele manda o cego se lavar no tanque de Betesda? É o tanque lá de Betesda, o tanque, desculpa, tanque de Siloé, tá? O tanque de Siloé. O, o significado de Siloé é enviado, enviado. Então você tem Jesus, o enviado do céu, envia o indivíduo até um tanque que tem o conceito de enviado. Então é como se Jesus o tivesse enviando para ele mesmo, percebe? Enviado, enviado, enviado. Deu para entender? Olha, cuidado com a cacofonia, né? Com essa expressão aí. Tá, mas deu para entender, né, queridos? Vamos lá. Então, e esse companheiro, ele vai nos ajudar a fazer essa caminhada, tá? Ele nos dá segurança que a gente não tem que trilhar esse caminho de volta para casa sozinho, viu? Você se perdeu, mas eu vou abrir caminho no deserto, vou alcançar você e eu vou trazer você de volta, tá? Ao ser consumado o grande sacrifício, Cristo ascendeu aos céus, recusando a oração dos anjos, antes que apresentasse o pedido. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo o que me deste. Então ele foi lá e desbravou, e rasgou o caminho para nós. No deserto, para o céu, né? O caminho, o caminhante, tá? E finalizando aqui, concluindo então, vou pegar aqui uma reflexão final. Se Deus sabia, essa pergunta aqui, a gente, todo o evento que vai e tem ali perguntas, é uma pergunta que sempre aparece. Se Deus sabia que Lúcifer pecaria, por que lhe deu o poder de escolha? Quando surgiu o mal? Por que Deus não o aniquilou? Qual a reação do universo santo? Qual reação o universo santo teria se Deus eliminasse Lúcifer de imediato? O conceito do interesse universal do plano da salvação é importante para entender o grande conflito? E aí? Essas perguntas aqui para consideração são bem interessantes, né? Vale a pena aqui. Tem mais, tem boas perguntas aqui. Mas essa aqui também é uma pergunta repetitiva, mas é uma pergunta muito boa. Você já pensou sobre ela? Qual seria a sua resposta para essas perguntas aqui? Que tal você compartilhar? Coloca aí nos comentários, tá, o que você pensa disso aqui. Beleza? Ah, então aqui, ó, aqui tem as respostas, viu, gente? Aqui, a lição fica dando cola. Não vai pular para fazer resposta, não, viu? Tem que estudar você. Ó, tô meio gripado, então tô meio songa para falar, tá? Mas é água, eu juro. Água e gripe.
Muito bem, meus queridos, obrigado. Espero que de alguma forma isso ajude você no estudo da sua lição nessa semana, tá? Papai do céu te abençoe. A gente se vê no nosso culto aí. Beijo, beijo. Que o Senhor, lindo e maravilhoso Deus, te abençoe e te guarde. Que ele levante o rosto dele carinhoso sobre você. Que ele tenha misericórdia de você e que ele te dê a paz. Até.